Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é seu professor José. Nos outros vídeos já resolvemos algumas das questões de matemática da prova do TJ São Paulo e agora nesse a gente vai resolver as questões finais para vocês, né? Importante, vocês viram aí que nesses exercícios que a gente passou, a relação entre fração, número decimal e percentual, ela é corriqueira, é recorrente. Então é importante que vocês vejam questões, ou pelo menos estudem esse tipo de relação, saber que 0,5 é uma fração de 1 sobre 2, que é equivalente a 50%, por exemplo, ou 1/4 é 0,25, que é 25%, ou 25 dividido por 100. Então nisso vocês têm que ficar atento para numa prova, numa questão, vocês conseguirem pular alguma etapa e conseguir ir mais rápido na resolução. Então vamos para as questões, tá? E bons estudos. Bom, voltando aqui às questões, nós temos aqui na questão 45 a seguinte questionamento. O plano de reabertura do comércio de uma cidade, devido à pandemia de Covid-19, determina a ocupação máxima dos estabelecimentos, considerando certo raio de afastamento entre as pessoas, de acordo com o seguinte cálculo. Número máximo de pessoas é a área, circulação, dividido por 7. Então, nesse cálculo, a área de circulação deve ser apresentada em metros quadrados. No caso de o resultado ser um número decimal, deve-se considerar o número 0,7 como decimal referência para arredondamento para o próximo número inteiro. Por exemplo, se o número for um número maior que 12 e menor ou igual a 12,7, o número máximo de pessoas a ser considerado é 12. Mas, se o resultado for maior do que 12,7 e menor do que 13, o número máximo de pessoas a ser considerado é 13. Uma galeria instalada nessa cidade possui uma área de circulação composta por um quadrado e 2 retângulos, sendo que cada retângulo possui um lado em comum com o quadrado. O quadrado tem 8 metros de lado, enquanto o retângulo tem 20 metros de comprimento. E o outro retângulo tem 25 metros de comprimento. Tá. Então, aqui a gente tem o quê? Um quadrado, 2 retângulos. O quadrado tem 8 metros de lado e o primeiro retângulo tem 20 metros de comprimento e o segundo retângulo tem 25 metros de comprimento. Como eles possuem um lado em comum com o quadrado, então a gente sabe que vai ser largura 8 para os dois retângulos. Comprimento 20, largura 8, comprimento 25, largura 8. Nesse caso, a ocupação máxima da área de circulação dessa galeria é... Bom, então a gente vai ter que achar as 3 áreas e fazer o cálculo conforme pede aqui em cima essa fórmula que ele deu, né? Número máximo de pessoas é igual à área de circulação dividida por 7. Bom, vamos lá para a área de rascunho para resolver. Então, primeiro, ele diz que a fórmula é o número máximo de pessoas é igual à área dividido por 7. No exercício, ele deu que são um quadrado e 2 retângulos. Então, um quadrado, o quadrado tem lado 8, né? Lado 8, e 2 retângulos. Sendo que os retângulos, eles têm um lado em comum com esse quadrado. Então, vamos puxar aqui um retângulo. Esse retângulo, é de 20 metros, né? E como aqui o quadrado, todos os lados são 8, então é um retângulo de 8 por 20. E o outro retângulo que ele dá é com 25 metros. Então, vamos criar aqui um retângulo... Um retângulo... E o segundo retângulo
ele é de 25 metros, né? 25 metros o outro retângulo. Então, 25 metros. E, como o lado do quadrado é 8, é 25 por 8. Então, vamos calcular essa área toda, né? A área do quadrado e dos dois retângulos. Então, a área do quadrado vai ser lado vezes lado. Isso aí vai dar 8 vezes 8, que vai dar 64. Do retângulo, é sempre o quê? Base vezes altura. Lá no retângulo a gente tem lá base 20, altura 8. Base 20, altura 8. 20 vezes 8, 160, tá? Como a gente está falando de área, não posso esquecer aqui que é metro quadrado e aqui também é metro quadrado. Para o terceiro retângulo, a gente tem ali ele com base 8 e altura 25. Então, o outro retângulo lá está assim. Então, base 8, altura 25. Então, se a gente multiplicar, a gente vai ter 200 metros quadrados. Então, a gente soma os três para achar essa área total, né? Então, 64 somado com 160 somado com 200. Soma todo mundo. 4, 12, 4. Então, a área total que a gente tem aí é de 424 metros quadrados. Então, esse valor de 424 metros quadrados é a área total que tivemos que calcular. A área total de quê? Do quadrado, do retângulo primeiro e do segundo retângulo. Então, a área total aí que a gente teve que calcular para, assim, substituir na fórmula que ele deu para nós, de máximo de pessoas ser a área total dividido por 7. Então, vou apagar aqui para a gente fazer esse cálculo da fórmula, ok? Então, substituindo os 424 na fórmula, a gente vai ter total de pessoas, que é o que a gente deseja saber, é os 424 metros quadrados dividido por 7. Então, vamos fazer a divisão aqui desse número. 424 dividido por 7. Bom, 42 por 7 dá 6, que dá 42. Baixo 4. Quando o número não dá para dividir aqui pelo divisor, a gente coloca 0, vírgula. E aí acrescento 0. 40 por 7 dá 5. Ok? Então, aqui dá 35, o resto é 5. Nós vamos parar aqui porque o valor de arredondamento dado no enunciado é 0,7. Qualquer número até 0,7 fica no próprio número, no número abaixo. Se fosse maior que 7, se fosse um 0,8, um 0,9, aí a gente pularia para o próximo. Então, a gente coloca aqui que o máximo de pessoas será, aqui é menor que 7, menor que 0,7, então vai ser só 60 pessoas. Então, a gente tem que o máximo de pessoas seriam 60 para essa área de 424 metros. Olhando lá nossas opções, 60, letra D, 60 pessoas, tá? Isso porque tem que prestar atenção no número decimal, que ele explica lá em cima, que é o que a gente tem que considerar. O número tem que ser o quê?
Se for igual ou menor que 0,7, mantém-se o número. A gente tem 0,5, ele é menor do que 0,7, mantém-se o número, que é o número de 60 pessoas. Ok, pessoal? Próxima questão, aqui para a gente finalizar essa prova de matemática, são com esses dois gráficos aqui que vocês estão vendo. Então, questão 76. Bom, nos últimos anos, a TV a cabo, a TV via satélite e o streaming têm disputado a atenção e a fidelização dos consumidores para os seus produtos e pacotes de serviço. Os gráficos a seguir apresentam o número de assinantes ao redor do mundo e o faturamento global anual, provenientes das anuidades dessas três modalidades de tecnologia de entretenimento, entre 2016 a 2020. Então, primeiro gráfico, número global de assinantes. Os assinantes de streaming a gente vê aqui numa crescente. TV a cabo se manteve estável também, e satélite também permaneceu quase o mesmo tempo todo, praticamente. O segundo gráfico, faturamento global, em bilhões. Aqui, o faturamento de TV a cabo também manteve-se estático, quase que sempre acompanhando a linha do 110. A de satélite também aqui entre 100 e 80, né? Mais ou menos aqui. Aqui chegou 80, aqui um pouquinho abaixo de 80. Mas praticamente ficou nos 80. O faturamento de satélite e streaming que veio crescendo aqui no gráfico. Considerando que o valor médio da anuidade resulta da divisão de faturamento global por número global de assinantes. Então, ele já dá uma informação aqui, que o valor médio é o faturamento dividido pelo número global de assinantes. Certo? Ao analisar os gráficos apresentados, pode-se concluir que, de 2016 a 2020, o valor médio da anuidade de serviço via satélite sempre foi, aqui a gente deve preencher, que o da TV a cabo, que, por sua vez, no ano de 2020, tinha o valor médio de anuidade. A gente vai completar aqui ao triplo do valor médio de streaming. Então vamos lá. O que ele quer que a gente complete? Aqui as opções: maior, menor, e a segunda é superior, igual ou inferior. Tá, então ele está comparando os valores médios. Valor médio de satélite com TV a cabo e depois de satélite com streaming. Vamos lá. Você vai ter que seguir essa fórmula para achar o valor médio de cada um. Deixa eu só limpar aqui a área do rascunho e a gente repassa essa fórmula novamente. O valor médio é o faturamento dividido pelos assinantes. Aí a gente tem que começar com o quê? Via satélite. Vamos olhar lá o faturamento do satélite. Faturamento do satélite, essa barrinha clara aqui, que se manteve mais ou menos estática aqui nos 80. Como manteve praticamente estático, a gente numa questão dessa para ganhar tempo, você não vai pegar cada barrinha, tentar olhar ali qual o número e tirar a média. A gente já supõe que é a média, até mesmo porque para a TV a cabo, que é com quem ela está comparando, a distância é bem expressiva, né? Então vamos trabalhar aqui com via satélite está 80 e TV a cabo está ali 110. Então, faturamento do satélite está 80. Então, para o satélite,
Para o satélite, tá 80. Se for para o cabo, tá 110 de faturamento. Nisso a gente vai dividir pelo número de assinantes, tá? Dividir pela quantidade de assinantes. Dividir pela quantidade de assinantes. Também, mesma coisa. Satélite. Ficou aqui uma linha meio estática ali, você está vendo ali, ó, em cima do 200 praticamente. E a quantidade de assinantes do TV a cabo tá ali um número que tá praticamente entre 600 e 500. Vamos dizer que ficou ali uns 550. E aqui o via satélite ficou ali entre 200 e 300. Tá ali uns 200 e... Vamos colocar que foi uns 220 pelo menos ali. Então o faturamento do satélite 220 e do cabo a gente colocou lá uns 550, que está entre 500 e 600, 550. Então esse valor médio, se você simplifica aqui, você encontra aqui 8 é um número par, divide aqui 8 por 2 é 4, 22 por 2 é 11. Então satélite, o valor médio é 4 sobre 11. Para o cabo, a gente tem que o valor médio, simplificando aqui, ficou 11 dividido por 11 dá 1, 55 por 11 dá 5, dá 1 quinto, certo? E aí ele está comparando lá, que a primeira linha a gente quer saber se é maior ou menor, tá? Então, comparando frações. A gente pode comparar aqui o resultado dessas divisões. Se você pegar 4, dividir por 11, você tem ali 0, acrescenta um 0 aqui. 40 por 11 dá 3. 33. 7. 70. 6. Resto 4. Vamos parar aqui e aí a gente já compara com a outra divisão. 1 por 5. 0, acrescenta um 0. 2. E aí 10, resto 0. Bom, então a gente tem esses dois números. 0,36 comparado com 0,2, 0,36 é maior do que 0,2. Então, o 0,36 ele é maior que 0,2. Aí a gente então está vendo que 0,36 é o valor médio de satélite e 0,2 é do cabo. Então, satélite é maior do que o cabo. A gente tem aqui pelas alternativas. Nas alternativas nós temos maior só na letra A e só na letra E. O resto a gente já corta fora e a gente só está na dúvida dessas duas, que vai ser o quê? Comparar se vai ser superior ou inferior à próxima comparação. Vamos lá. No enunciado ele fala lá que via satélite sempre foi maior que a TV a cabo, que por sua vez, no ano de 2020, tinha o valor médio de anuidade. Aí tem aqui o que vai ser, se vai ser superior ou inferior ao triplo do valor médio da anuidade. Além de a gente achar o valor médio da anuidade do streaming, a gente tem que multiplicar ele por 3, porque ele já está falando que é o triplo do valor médio do streaming. Então vamos lá. Então, o valor médio do stream é 55 bi dividido por 1.100. Se nós simplificarmos por 11 aqui dá 1,
por 11 aqui dá 5. Stream é 5 dividido por 100. 5 dividido por 100. Mas ele quer que a gente compare com o cabo com o triplo do stream. Então, a gente vai achar aí o triplo do stream. Então, o triplo do stream é 3 que multiplica 5 sobre 100. Então, a gente vai ter aqui 15 dividido por 100. E aí, isso aí vai dar 15 dividido por 100. A gente põe 0, aqui fica 150. Então, dá 1, 100. Aí, aqui dá 5. Aqui. O triplo do stream é 0,15. E temos que comparar com o quê? Com a média do cabo. Média do cabo a gente encontrou lá 0,2. Só que 0,2 é maior que 0,15. Então a gente sabe que o cabo que é 0,2, ele é maior que o triplo do stream, que é 0,15. Maior, vamos ver. Ah, não é maior, é superior ou inferior. Então, ficamos com superior, letra A, a resposta. Ok? Bom, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Essas aí foram as duas últimas questões de matemática que estavam faltando. Então, vejam com calma, vejam se entendeu. Se ficou alguma dúvida, pergunte, escreva aí nos comentários. Espero ter ajudado vocês aí a entender um pouco mais. Na sequência, iremos fazer também as questões de RLM para ajudá-los aí a conseguir mais pontos rumo à sua aprovação. E se vocês gostaram do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, tá? Caso seja esse o primeiro vídeo, volta aí, nós temos aí os vídeos dos exercícios anteriores que nós resolvemos junto com vocês, referente aí à parte de matemática. Espero que tenham gostado, tá? Um forte abraço para vocês e bons estudos!